Shalom, tudo bem? Que o Senhor te abençoe poderosamente. Quero falar com você hoje nesse pequeno pão sobre a história de Ismael. Ismael é o pai da nação árabe. Você já deve ter ouvido falar dele. Ele é o filho mais velho de Abraão. Abraão, todos nós sabemos a história, é casado com Sara, os dois já de idade, recebem uma promessa de Deus de que deles nasceria uma nação. O Senhor o abençoaria poderosamente, e ele seria pai de nações. Só que quando Abraão recebeu essa promessa da parte de Deus, ele era um senhor já de idade, a sua esposa Sara já também era de idade avançada, e eles aguardaram com muita fé essa promessa por aproximadamente 10 anos. A fé de Abraão e de Sara não resistiu ao tempo, e o tempo fez com que eles tomassem uma decisão inacertada, e Ismael foi fruto dessa decisão errada de Sara e de Abraão. Como Sara, passando o tempo, ela percebeu que não engravidava, ela pegou a sua serva mais próxima, a egípcia, Agar, e fez com que Agar se deitasse, fez uma proposta, que Agar se deitasse com Abraão e o filho que nascesse seria o filho da promessa. O homem tentando ajudar Deus a cumprir o seu propósito. Isso nunca dá certo. E nasceu ali a criança e colocaram o nome de Ismael. Essa criança cresceu e depois que a criança já estava lá com uns 9, 10 anos, Deus cumpre a promessa e nasce uma criança do ventre da idosa Sara, e esta criança o Senhor orienta que se coloque o nome de Isaac. Isaac nasce o filho da promessa, cresce. Quando chega o momento de Isaac desmamar, Sara já tinha problemas com Agar durante o tempo, e nessa situação Sara decide que Agar deveria deixar o acampamento juntamente com seu filho, leva esse pedido até Abraão. Abraão reluta a princípio porque amava a Ismael, mas o Senhor o orienta que ele deixasse Agar e Ismael sair, que o Senhor também cuidaria de Ismael, e Ismael também seria uma grande nação. Porém, o filho da promessa era Isaac. Mas o personagem principal deste pequeno pão não é o Isaac. O personagem principal deste pequeno pão hoje é Ismael. Ismael foi criado, amado pelo seu pai, amado pela sua mãe, e eu acredito, conhecendo Abraão pela história, pelo que a Bíblia nos mostra, eu vejo que Abraão sempre foi um homem de fé. E eu entendo nisto que Abraão, desde o princípio, ensinou o teu filho os caminhos do Senhor, ensinou o teu filho sobre tudo em relação a Deus. Da mesma forma que ele ensinou Isaac, ele deve ter ensinado Ismael também. Porém, chegou o momento desse filho gerado fora da aliança, um filho extraconjugal, se fosse nos dias de hoje. Naquela época era permitido que houvesse concubinas, uma segunda esposa, quando a primeira não podia ter filhos. Época diferente de hoje. Mas o fato é que Ismael não nasceu da vontade do Senhor Deus. Ismael não nasceu do plano de Deus. O plano de Deus era um filho de Sara, mas o homem tentou ajudar e aí nasceu Ismael. E agora, o que vai acontecer? Será que Ismael é odiado por Deus? Será que Ismael foi odiado pelo seu próprio pai, por Abraão? Não. Em momento nenhum você vai ver a Bíblia dizendo que Abraão não amava Ismael e nem que Deus não amava Ismael. Deus amava Ismael, amou Ismael como o pai Abraão amou Ismael. E aqui tem um ponto muito importante que nós precisamos refletir com bastante carinho. Porque é o seguinte, nos dias em que nós estamos vivendo, é muito comum, irmãos, pais não planejarem os seus filhos. Talvez você que está me assistindo agora é um pai que não planejou os seus filhos, ou talvez você é um filho que não foi planejado.
pelo seu pai, pela sua família, como deveria ser. Seria a forma mais correta, né, de se começar uma família, seria com planejamento, mas infelizmente isso não acontece com tanta frequência. E gerar um filho fora da aliança, gerar um filho fora do propósito, gera uma criança que não tem culpa das coisas que acontecem, mas uma pessoa que tem muita dificuldade. Geralmente pessoas geradas fora de um compromisso, e é por isso que Deus orienta que deixa o homem, o seu pai e a sua mãe, e se une à sua mulher, e eles tornam-se uma só carne. Talvez alguém possa dizer nesses dias ou pensar, poxa, por que Deus se importa tanto com isso? Porque Deus sabe a consequência que é gerar uma criança fora de uma aliança, gerar uma criança fora de um compromisso. E foi o que aconteceu, parecido ali com o que aconteceu com Ismael. Ismael foi gerado fora de uma aliança que Deus havia estabelecido entre um casal, Sara e Abraão. E essa criança pagou grandes consequências por ser gerada fora do relacionamento, fora do casamento. Porém, irmãos, interessante, apesar de ter sido gerado fora de uma aliança, não era um órfão. Nós vemos que Deus ouviu o choro de Ismael quando ele estava no deserto, porque ele foi encaminhado para o deserto juntamente com a sua mãe para seguir um outro rumo na sua vida. Só que nós vemos que quando acabou a água e eles sentiram muita sede, já estavam um tempão caminhando pelo deserto sem um destino definido, eles já estavam próximos a morrer. E a Agar deixou Ismael em um determinado local e saiu por uma distância para não ver o filho morrer. E lá Agar deixou Ismael chorando, e Agar começou a chorar também quando Deus se apresenta para Agar pela segunda vez. E Deus diz para ela que ouviu o choro do menino. Irmãos, esse menino não era órfão, apesar de ser mandado embora de casa, apesar de ter sido expulso do convívio com seu pai, ele não era órfão. Ele tinha um pai que intercedia por ele tinha um pai que orava por ele, e ele tinha um pai que o amava. Isso gerou sequelas na vida, provavelmente, de Ismael, só que o pai de Ismael, Abraão, intercedia por ele. E quando o Senhor ouviu o choro de Ismael, Deus estava dizendo que ele ouviu o choro do menino, mas antes o Senhor havia feito uma promessa para Abraão, porque Ismael era filho de Abraão, então Ismael também seria abençoado por causa do seu pai. Olha a importância de você ser um pai, olha a posição que Deus coloca o homem quando o levanta como pai. Muitas pessoas não valorizam o fato de você ser pai, o fato de você ter responsabilidades. Algumas pessoas, alguns homens são pais apenas no papel, apenas dão um sobrenome para o seu filho e acham que isso é o suficiente. Dão um nome para ele, o sobrenome, e acham que é o suficiente. Alguns dão uma pensão e acham que isso é o suficiente. Alguns têm muitos filhos e acham que porque eles alimentam esses filhos é o suficiente, mas isso não é o suficiente. Além da necessidade do pai estar próximo para ouvir o filho quando ele quiser, quando ele precisar conversar, Provérbios ensina que o homem, nos orienta que o homem deve ensinar ao menino o caminho que ele deve andar, uma responsabilidade que Deus deixou para os pais, mas sobretudo a responsabilidade de interceder pelo teu filho. Você, homem de Deus, você, pai de família, você, pai de filho gerado fora da aliança, isso não tira o teu compromisso, a tua responsabilidade de orar, de interceder e de clamar pelo teu filho. Talvez você pense assim, olha, eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de congregar, eu não quero saber de ser um cristão, essa vida não é para mim, mas eu quero te dizer algo, o Senhor te deu, de você nasceu uma vida, nasceu uma semente, nasceu uma criança, e você precisa ser responsável pelos seus atos. Assuma uma posição de pai e interceda pelo teu filho. Imagina se Ismael não fosse filho de Abraão, ou se Abraão não tivesse uma intimidade com Deus.
a vida de Ismael no deserto teria sido muito pior. Mas o Senhor tinha um compromisso com Abraão, e Abraão tinha um relacionamento com Deus, e esse relacionamento entre Abraão e Deus trouxe livramento e prosperidade de bênção para um filho que foi gerado fora da aliança. Muitas pessoas são geradas fora de aliança, muitas pessoas são geradas fora do matrimônio, e muitos são revoltados por causa disso. Alguns, talvez você que está me assistindo hoje, nem conhece o seu pai, nem sabe quem é o seu pai, ou nunca conviveu com isso. Isso talvez traz revolta para você, mas eu quero te dizer, ainda que você tenha nascido fora de uma aliança, que você tenha nascido fora de um planejamento familiar, ainda que o teu pai nem saiba da tua existência, eu vim aqui para te dizer que Deus sabe da tua existência, que Deus sabe quem você é, e que há um intercessor pela tua vida. Mesmo que você não conheça o teu pai, Jesus Cristo intercedeu por você na cruz, morreu por você na cruz, pagou um preço alto, um preço de vida pela tua vida, e hoje você pode chegar até Deus através de Jesus Cristo. Talvez você seja um Ismael desse tempo presente, gerado fora da aliança, que não teve convívio com o teu pai, e que talvez o teu pai não tenha cumprido o papel dele de ser o intercessor pela tua vida, mas hoje nós somos privilegiados, nós temos Jesus, e Ele intercedeu por nós na cruz. E para você, pai, que está me assistindo, reveja os teus conceitos. Apenas dar pensão não é o suficiente. Apenas tratar não é o suficiente. Você precisa liberar amor, você precisa amar, você precisa estar próximo, você precisa corrigir e, sobretudo, você precisa interceder pelo teu filho. Que Deus te abençoe poderosamente. Tome posse. Se você recebeu esta palavra no teu coração, deixa o teu like, comenta, compartilha, nos ajuda. Estamos aí num propósito de edificar vidas através de pequenas mensagens. Eu conto com a tua ajuda. Pode dar um ok aí? Que Deus te abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Amém.